Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar o Semana Legislativa, nosso resumo das principais notícias que marcaram a semana aqui na Câmara e também na nossa cidade. Vamos aos destaques desta edição. Projeto aprovado na Câmara vai criar um programa de prevenção de desastres em São José. Proposta é criar um banco de dados para ajudar nas ações preventivas. Ainda sobre projetos aprovados, outra proposta institui em São José um dia municipal para alertar a população sobre os cuidados com os nossos dados nas redes sociais e internet. Sessão solene concede título de cidadão joseense à doutora Juana Montesinos Maciel. Honraria homenageia a trajetória da médica que há mais de 20 anos trabalhou na recuperação de queimaduras. Revap lança asfalto sustentável que emite menos gases poluentes no processo de fabricação. Vereadores e autoridades foram convidados para conhecer o produto. Confira os projetos aprovados pelos vereadores no nosso resumo da sessão plenária. E ainda vamos falar de duas datas comemorativas importantes: o Dia da Água e o Dia da Síndrome de Down. Meio ambiente e inclusão em pauta. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. Agora a gente confere como foi a sessão desta quinta-feira com a votação de projetos de lei. Entre os projetos aprovados na 12ª sessão do ano, está a proposta apresentada pela Prefeitura que altera a composição do Conselho Municipal de Atenção às Drogas, o COMAD. Com a mudança, ficam incluídos como membros do Conselho representantes da Polícia Federal, universidades e grupos de escoteiros. A representação de grêmios estudantis foi excluída em função de ausências nas reuniões do órgão. O COMAD se dedica a desenvolver políticas públicas de combate ao uso de drogas e orientar ações de redução da demanda por entorpecentes ou psicotrópicos, por meio da prevenção, tratamento, recuperação e reinserção social. Outras matérias aprovadas são para homenagear moradores falecidos que darão nome a espaços públicos. Durante o grande expediente, a vereadora Dulce Rita comentou sobre o aumento nos casos de dengue em São José e a necessidade de um planejamento para encaminhar pacientes ao tratamento médico. Dulce também cobrou maior infraestrutura na rede de saúde, que teria interrompido o fornecimento de soro fisiológico usado na limpeza de ferimentos. Ainda na sessão, o vereador Renato Santiago comunicou sua desfiliação do PSDB e mudança de partido, filiando-se à União Brasil. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Agora a gente acompanha como foi o Fórum sobre Segurança Pública promovido pela Câmara. O assunto mobilizou diversas entidades e órgãos públicos, além de vereadores na busca de ações e políticas públicas com foco na prevenção e redução de crimes. Para os parlamentares, esse é um trabalho que também envolve educação, oportunidades e garantia de direitos. No plenário da Câmara, um encontro aberto sobre segurança pública reuniu representantes da sociedade civil e autoridades das polícias militar e civil. Os vereadores Dr. José Cláudio, Walter Hayashi, Fernando Petit, Tomás Henrique e a vereadora Dulce Rita acompanharam o encontro. A proposta é entender as demandas da comunidade. Eu acho isso importante para a gente saber aonde está o problema e a gente poder levar soluções para as pessoas. Achei muito bom escutar o comandante Amaral com toda a sua equipe, os delegados. Eles deram uma aula aqui hoje de segurança pública e como a gente participar. O microfone foi aberto para a população. Os munícipes puderam apontar os problemas de segurança que enfrentam no dia a dia e direcionar perguntas. Nós temos dados aqui na cidade de exploração sexual infantil, porém os números eles não aparecem no Conselho Tutelar e aí eu pergunto, ao doutor se ele aparece como investigação ou mesmo até como operação para a Polícia Militar. Muitas das queixas foram relacionadas a furtos, consumo de drogas e perturbação de sossego. Moradores relataram sensação de insegurança, principalmente em relação à quantidade de usuários de entorpecentes nas ruas da cidade. Uma lei que proibisse estar fumando no meio da rua, nas praças, perto de escolas, como o senhor falou anteriormente, não é? Onde tivesse mais controle.
Com a palavra, representantes das forças de segurança apresentaram um trabalho de combate à criminalidade realizado pela polícia. Os vereadores também se comprometeram a pensar em políticas públicas que favoreçam a segurança. Houve uma expansão do assunto, foi para número de estupro de mulheres, estupro de vulneráveis, segurança do idoso. Teve muitos representantes aqui dentro para falar, e é bom que também as pessoas entendam mais o que é a segurança, procurem mais os seus instrumentos para se defender. A segurança não somos só nós, os vereadores, os policiais, o prefeito, não. Segurança é todo mundo. Tem que ter a denúncia. E com certeza vai dar para a gente ter mais ideias. No final, agora a moça deu de se expandir, de se abrir um leque maior para fazer o BO. Tá aí uma boa sugestão. Então dá para criar política pública assim, com consciência, com tranquilidade e atender a população. Vereadores e outras autoridades fizeram uma visita à Revap, a refinaria Henrique Lage, em São José, para conhecer um novo tipo de asfalto sustentável desenvolvido pela empresa. O produto é considerado um avanço para a preservação do meio ambiente, já que o processo de fabricação emite menos gases poluentes. Os detalhes na reportagem de Marvin Pinho. Os detalhes do novo asfalto foram apresentados para autoridades públicas e clientes durante um evento na Revap, a refinaria Henrique Lage, em São José. O produto, chamado de CapPro W3045, traz ganhos ambientais e reduções no consumo de energia. Representantes da Câmara também acompanharam o encontro. Para o vereador Marcelo Garcia, a menor emissão de poluentes é o maior benefício do material, que oferece melhores condições para os trabalhadores. Os resultados das primeiras aplicações, com a redução disso no meio ambiente, o quanto isso vai reduzir os problemas do dia a dia na pavimentação e também melhorando a vida dos trabalhadores no dia a dia. A vereadora Amélia Naomi acredita que o material pode em breve ser usado em São José dos Campos. Eu espero que esse produto seja incorporado pelo município, né? Acho que é um produto que nós estamos vendo com outras empresas que já testaram e eu acho fundamental, né? Eu acho que novas tecnologias nesse produto é fundamental para São José e para o mundo, né? As questões climáticas estão aí dizendo que nós temos que investir muito para o meio ambiente. Foram apresentados os produtos da refinaria e os benefícios ecológicos de cada um deles. Teve ainda uma mesa redonda para tirar dúvidas da plateia. O vice-governador Felício Ramute, que acompanhou todo o evento, vê o novo asfalto como uma forma de levar mais sustentabilidade para todo o estado futuramente. A gente pôde ver aqui uma nova tecnologia no estado que é o berço da tecnologia e da inovação e na cidade que se destaca também por esse DNA tecnológico e da inovação. E nesse caso específico, tecnologia aliada à sustentabilidade. Só o estado de São Paulo asfaltou 8.000 quilômetros de rodovia no último ano. Imagina quanto a gente já não poderia reduzir, né, essas emissões de carbono com um produto como esse. Mas o mais interessante é que a gente pôde acompanhar aqui os depoimentos de empresas que já estão utilizando. Para o prefeito de São José, o evento serviu para reforçar o vínculo entre a cidade e a Petrobras. A Revap é um grande celeiro aqui de desenvolvimento, de inovação e novas tecnologias. A Revap vem passando ao longo dos anos por muitas modernizações de investimentos. Agora em 2022, um anúncio de mais de 260 milhões. Agora mais um novo produto. Quando a gente fala de um novo produto aqui também na planta da Revap em São José, a gente também está falando também de um produto que vai ser vendido, de um produto que pode ser faturado aqui na cidade. Isso daí pode ter, tanto do ponto de vista de geração de novos empregos, mas também do ponto de vista de recursos através dos seus tributos. Então, isso é importante, né? Mais do que isso, é também o que a Petrobras representa aqui para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, do ponto de vista da preocupação dela com as questões sociais, ambientais, além das suas obrigações, ela também vai além, fazendo essas parcerias com o município. E aí, você já fez a sua declaração de imposto de renda? Ainda está no início, viu? O prazo vai até o dia 31 de maio. Mas nada melhor do que resolver tudo com antecedência aí para não ficar nenhuma pendência, não é mesmo? O melhor de declarar também com antecedência é receber a restituição mais cedo. Independente, o importante é não deixar para a última hora, porque aí tem multas e outras penalidades. Ao longo do ano, Ana Paula separa todos os documentos necessários para a declaração do imposto de renda.
Dessa maneira, ela se organiza para não deixar escapar nada. A gente sempre tem um espaço separado para guardar todos os recibos médicos, os recibos odontológicos, todos os recibos de educação, de cursos, para quando chegar perto do imposto de renda, a gente só tenha que colher todos os informes de rendimento de todos dos planos de saúde, dos salários e entregar tudo para o nosso contador. A empresária prefere deixar o trabalho nas mãos de um profissional. Ela não quer correr o risco de cair na temida malha fina. Eu entendia que o profissional ele estava sempre atualizado com as mudanças que a gente tem na nossa legislação tributária. Ocorrem muitas mudanças na nossa lei. E quem não é da área não fica sempre atualizado em relação a essas mudanças. Então, o que eu entendo? O profissional ele sabe o que eu posso deduzir, o que eu tenho que declarar, coisas que talvez eu não tivesse conhecimento. Assim como ela, são muitos os contribuintes que precisam prestar contas à Receita Federal. Por isso, o trabalho nesse escritório de contabilidade aumenta muito nessa época do ano. A gente precisa se readequar, né, por conta desse período, apesar da Receita Federal ter estendido um pouco o prazo, deu 15 dias a mais aí para poder fazer declaração, a gente tem uma demanda muito alta. Então, a gente precisa readequar a nossa agenda, talvez estender um pouco os horários para poder atender, dar conta de todos a demanda que aparece para a gente. A Receita Federal espera receber 43 milhões de declarações esse ano. Somente da região do Vale do Paraíba são 688 mil. Quem não fizer a entrega está sujeito à multa. O contribuinte ele vai ter desde o dia 15 de março, que é quando o contribuinte pode entregar a declaração de imposto de renda, até o dia 31 de maio. E tem todo esse prazo para entregar a declaração. Se o contribuinte ele se encaixar de uma das situações de obrigatoriedade de entrega, então ele estava obrigado à entrega da declaração. Para aquele contribuinte que está obrigado à entrega da declaração e não entregar a declaração até 31 de maio, ele vai pagar uma multa por atraso na entrega da declaração. A multa é de 1% sobre o imposto devido. O valor mínimo da multa é R$ 165,74 e o valor máximo da multa pode chegar até 20% do imposto devido. Esse ano, novas regras entraram em vigor e houve aumento na faixa de isenção. Agora são obrigados a declarar contribuintes que tiveram em 2023 rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90. No ano passado, esse limite era de R$ 28.559,70. Com a correção, 4 milhões de pessoas ficam desobrigadas de declarar. O analista da Receita afirma que é preciso ficar atento para não cometer erros e cair na malha fina. A maioria dos casos da malha fina são erros do contribuinte. E um desses erros é erro de digitação. Ele simplesmente, na hora de digitar, ele inverte um valor. Ao invés de colocar 75, ele coloca 57. Simplesmente invertendo um valor faz com que o contribuinte ele caia em malha. E se ele tiver direito à restituição, enquanto a declaração dele estiver em malha, ele não recebe a restituição. O prazo final para a entrega é o dia 31 de maio. E quanto mais cedo o contribuinte entregar a declaração, mais rápida é a restituição. Eles liberam a restituição mais rápido para quem entrega primeiro. Existe uma regra para essas entregas. Existe, lógico, uma prioridade para a entrega das declarações. Eles dão prioridade para as pessoas acima de 80 anos, pessoas com deficiência. E também agora a Receita está priorizando quem está fazendo a declaração e optando ou pela declaração pré-preenchida ou por receber via Pix. E vamos de música agora? Você conhece o Projeto Guri? É um programa de educação e iniciação musical para jovens e crianças. São cursos gratuitos em vários instrumentos e também de canto. Aqui na nossa região são mais de 800 vagas. E o melhor é que ainda está aberto, viu, o período de inscrição. Para incentivar os pais responsáveis e principalmente os jovens a entrar nesse programa, a gente foi conhecer de perto essa iniciativa. Olha só.
Ela é sempre uma boa maneira de se expressar. A música é uma das formas mais populares de se fazer arte. Aqui, aprendê-la transforma a vida de crianças e jovens. Este é o Projeto Guri, um programa do governo estadual que desde 1997 oferece aulas para o público entre 6 e 18 anos. Aqui no Guri, o aluno ele faz tanto a teoria quanto a prática, né? A teoria ela está acoplada a todos os instrumentos, então automaticamente quando a criança se matricula em algum instrumento, ela participa da parte teórica também, para aprender a ler a partitura, conhecer as notas, enfim, né? Então ele faz toda essa trajetória aqui no Projeto Guri, desde a teoria até a prática do instrumento. Os cursos, temos todas as famílias aqui no Polo Regional, então temos a família das cordas friccionadas, que seria violino, violoncelo, viola, contrabaixo. Temos a família do sopro também, que entraria flauta, clarinete, saxofone, trompete. Família das cordas dedilhadas, que seria o violão. E também temos canto e piano. O projeto atende mais de 60 mil crianças e adolescentes. São mais de 380 polos em todo o estado. Em São José existem 2, um na Zona Sul e esse no Parque da Cidade, onde o Matheus atua como coordenador. Ele é ex-aluno e encontrou no projeto a oportunidade de seguir uma carreira profissional. Eu como ex-guri, para mim é muito gratificante hoje fazer parte do projeto, né, e fazer a diferença na vida dessas crianças também, porque o guri, além de contribuir na vida musical, também contribui na vida social, também desenvolve muito bem a coordenação motora, a atenção das crianças. Então eu como ex-guri, sendo muito ajudado e aprendendo muitas coisas pelo projeto, poder levar isso adiante hoje para mim é muito satisfatório. Entre aulas práticas e teóricas, os alunos vêm até o Projeto Guri 2 vezes na semana. São mais de 13 opções de cursos para jovens e crianças de toda a região. Geralmente a criança que quando ela entra com 6 anos de idade, ela participa da iniciação musical, onde eles têm o primeiro contato deles ali com a música, e aí posteriormente eles vão construindo a jornada deles aqui ao decorrer do tempo aqui no Guri. Os cursos, ele pode alternar entre os cursos no decorrer da sua jornada, porém o aluno ele pode fazer um curso por vez. Então suponhamos que o aluno participe das aulas de violino e de repente ele queira estudar um pouco de saxofone. Ele tem essa possibilidade, desde que haja vaga disponível, e desde que ele migre de um curso para o outro. Então ele não pode fazer 2 instrumentos ao mesmo tempo, mas ele pode sim fazer a transição de um instrumento para o outro no decorrer da jornada dele aqui no Guri. Além do poder intelectual que traz, ela tem um poder social gigantesco. Se a gente for falar de uma orquestra sinfônica, o músico da orquestra sinfônica ele tem que saber lidar com outros instrumentos, com a presença do maestro, então a importância dele ali. E no social, a gente trazendo isso para a vida social do indivíduo faz muito sentido. Então ele tem que saber, ele tem que se acostumar a lidar com um colega do lado, a lidar com uma autoridade muitas vezes. E a música traz isso de uma forma muito fácil, muito tranquila para as pessoas. O Lucas é aluno do Projeto Guri há 5 anos. Tudo começou pela vontade que tinha de tocar flauta. Hoje ele já faz parte da orquestra e a evolução que teve na música é motivo de orgulho. Eu aprendi do zero, foi tudo aqui e aos poucos eu fui evoluindo cada vez mais. Eu faço ainda 2 aulas por semana, sábado eu tenho orquestra. E a flauta ela tem fazendo parte da minha rotina porque eu também toco em outros lugares também. Não é só aqui, só no Projeto Guri. O Projeto Guri ele abriu um leque de possibilidades para mim, tocar na igreja e tocar em outros lugares como a escola também. E o Guri não apenas ajudou o Lucas a melhorar o desempenho no instrumento, mas também o deu amizades e muitas alegrias. Participar do Guri tem sido uma experiência muito gratificante, porque eu evolui muito como pessoa, porque eu era uma criança muito quieta. Agora eu sou muito mais comunicativo também graças ao Guri. E eu fiz muitas amizades aqui, meu professor, a gente tem uma ótima relação de amizade também. E então o Guri, ele me levou a lugares onde eu nunca imaginaria, sabe? Para quem se interessou, é possível acompanhar o período de inscrições pelo site ou pelas redes sociais do Projeto Guri. Depois, basta o responsável pelo aluno ir até o polo mais próximo com a documentação necessária. Aqui no Polo Regional funcionamos de segunda a sexta dentro do horário comercial, das 8 até as 17h30. Né? O período de matrículas ele vai até o dia 22 de março e o ideal é sempre procurar a unidade mais próxima, mas aqui no Polo Regional, comparecendo com a documentação do responsável e do aluno,
o aluno já pode matricular e fazer parte do projeto. E tem homenagem no próximo bloco, viu? A gente confere como foi a sessão solene que concedeu o título de cidadão joseense à médica Juana Montesinos Maciel, viu? E também vamos debater sobre a importância da inclusão das pessoas com síndrome de Down. Não saia daí! O Semana Legislativa está de volta e uma sessão solene marcou a entrega do título de cidadã joseense à médica Juana Montesinos Maciel. Nascida na Bolívia, Juana decidiu viver e fazer carreira no Brasil no ramo da cirurgia plástica para devolver a autonomia e autoestima de pessoas. Durante mais de 20 anos, atuou no setor de queimaduras da Santa Casa e foi a partir dessa experiência que construiu a trajetória profissional. História enaltecida pela homenagem concedida pelo vereador Marcão da Academia. Em cerimônia realizada no plenário da Câmara, foi concedido o título de cidadão joseense à cirurgiã plástica Juana Montesinos Maciel. A honraria é destinada a pessoas que não são nascidas na cidade, mas desempenham um papel de destaque em São José. A homenagem foi iniciativa do vereador Marcão da Academia, que destacou o trabalho feito pela médica na cidade. Uma pessoa que veio da Bolívia, né, passou por toda a trajetória dela, desde o Rio de Janeiro, estudando, depois veio para São José, com essa ideia de tentar trabalhar com os queimados, outras áreas, né, e aí virando cirurgiã plástica, que ajudou quantas pessoas, né, ajudou a construir a cidade. Eu acho que o título de cidadão joseense ele vem para pessoas que ajudaram a construir a nossa cidade, a história de São José dos Campos. E a doutora Juana fez isso com maestria e por isso, e muitas outras, né, desde formar sua família aqui também e tudo mais, ela é merecedora desse título. Nascida na Bolívia, ela chegou ao Brasil aos 8 anos de idade. Aos 24, se formou em medicina pela Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Estagiou em diversos hospitais, onde teve contato com pacientes com queimaduras graves. E a partir desse momento, decidiu se dedicar a estes pacientes. Durante mais de 20 anos, a doutora Juana trabalhou com queimados na Santa Casa de São José dos Campos. Amigos e familiares também ressaltaram o trabalho da médica na cidade. Uma homenagem muito boa para minha mãe, porque realmente ela trabalhou por São José e em São José desde 76, ajudando toda a parte da população mais carente, da Santa Casa, do INPS, do SUS, né? E é um reconhecimento que tem hoje em dia, não sendo são-joséense, mas trabalhando por São José durante esse período todo que teve aqui. Moradora de São José dos Campos desde 1976, doutora Juana relembrou sua chegada à cidade para o início de um trabalho no atendimento aos queimados. A convite do meu cunhado, Rafael de Castro, vim já para trabalhar na Santa Casa e trabalhando na Santa Casa é que houve a formação de uma equipe de médicos para inaugurar o tratamento de queimados que na cidade não tinha. Então, na época, foi o primeiro serviço no Vale do Paraíba. E após receber a homenagem, a doutora Juana fala como é o sentimento de ser agora oficialmente uma cidadã joseense. Depois de 48 anos de morar nesta cidade, conhecer todas as riquezas que a cidade tem, o crescimento dos meus filhos e sempre me senti joseense, mas agora estou com um título que afirma que eu sou joseense honorária. Agora a gente vai mostrar para você um projeto aprovado do vereador Fabião Zagueiro, que cria em São José um programa de prevenção de desastres. A ideia é usar a tecnologia para criar um banco de dados que possa oferecer informações atualizadas e alertas para a população para reduzir os impactos das fortes chuvas e outras ocorrências. O detalhe na reportagem. Especialistas de diferentes áreas analisam dados e produzem informações valiosas que podem salvar vidas. É da Sala de Monitoramento do CEMADEM, o Centro Nacional de Alertas de Desastres Naturais, que saem os boletins que indicam risco de alagamentos e deslizamentos de terra.
há uma série de dados e informações que são necessárias, né, para que esse trabalho possa ser realizado. Então, tanto mapeamento de áreas de riscos, setorizações, né, de áreas de riscos que são fundamentais nessa identificação de onde estão essas áreas, modelos de previsão, que também para que possa pensar justamente no prognóstico, né, de situações futuras, dados de satélite, dados de redes observacionais, tanto de CEMADEM quanto de parceiros, são então utilizados nesse trabalho. Um trabalho importante que serve de base para as equipes da Defesa Civil. Com essas informações, os agentes conseguem montar planos de ação quando há risco iminente de eventos climáticos extremos. Com os parâmetros da Defesa Civil, com a previsão de chuva que está chegando, você já consegue mobilizar, você já consegue angariar os recursos necessários para o atendimento, né, nas diversas formas, tanto no vendaval, tanto na chuva de granizo, como também no escorregamento e na inundação. Então, são órgãos, né, comprometidos já, que no momento do chamamento da Defesa Civil, pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, por isso tem esse nome, né? Então, nós coordenamos todas as ações. Agora, um projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal deve ampliar a possibilidade de atuação da Defesa Civil. O texto de autoria do vereador Fabião Zagueiro autoriza a criação do Programa Municipal de Prevenção e Combate a Desastres Naturais. A ideia é usar a tecnologia a partir de um sistema de informações de monitoramento com dados que colaborem com a prevenção de desastres. E o objetivo do projeto também não é só quando já aconteceu, é informar a comunidade o que pode acontecer, né? A gente vê aí várias árvores que caem aí na cidade, aí, né? Temos relatos aí, né, de acidentes que houve até mortes. Então, eu acho que precisamos ter uma equipe preparada para essas tragédias, né? Tomara que não aconteça, mas quando acontecer, que o município esteja preparado. Hoje, São José dos Campos tem 55 áreas de risco. O município já começou a implantação de novas estações meteorológicas, que permitem calcular a quantidade de chuva em determinada região. No total, são 35 estações. Com a aprovação do projeto de lei, novos recursos devem colaborar com o trabalho de prevenção. A lei autoriza o poder público a adquirir ferramentas de tecnologia e estabelecer convênios com empresas que alimentem um sistema que pode ser usado como uma rede de comunicação com os moradores através do envio de alertas. A prefeitura acabou de contratar, o prefeito autorizou, o nosso secretário também, né, comprou essa ideia de a gente ter as estações meteorológicas na cidade. Então, e através dessas estações estão abrindo portas para parcerias com outras empresas. Então, por exemplo, nós vamos poder trabalhar em parceria com o Climatempo, por exemplo, já dentro das imagens satélite, com as áreas de risco, ou seja, fazer com que as plataformas de informações se unam para que a gente tenha uma tela, né, vamos dizer assim, um painel só com todas as informações. O programa também autoriza o município a disponibilizar equipes em sistema de plantão, se necessário, para agir em ocorrências. É um projeto super importante, né? Um projeto que foi votado por unanimidade aqui na casa. E os tempos agora, né? Estamos tendo várias catástrofes, né? Então, o objetivo desse projeto é ter uma equipe preparada, né? A gente vê aí no tempo de chuva, com as enchentes, as árvores que caem na nossa cidade, devasta, né? Alguns bairros, algumas regiões. Então, precisamos estar preparados para, quando ocorrer, ter uma equipe preparada para isso. Os investimentos em recursos materiais são pontos chaves para o trabalho de prevenção. Mas também é preciso outras ações, como preparar a população e garantir que a máquina pública esteja pronta para agir. A ação ela é fundamental. As pessoas, né, as comunidades, né, as defesas civis, os órgãos municipais, eles precisam todos estarem assim, muito bem preparados no que diz respeito às ações, tanto antes do desastre, durante e após o desastre também. Então, são diversos aspectos que precisam ser analisados, né? A gente precisa analisar em conjunto tudo isso. E, pessoal, o mês de março, além de ser o mês da mulher, também é dedicado à conscientização sobre a epilepsia.
é a campanha Março Roxo. A meta é ampliar o conhecimento de toda a população sobre esse transtorno que ainda é carregado de muitos estigmas e preconceitos. E justamente para quebrar essas barreiras, a proposta dessa campanha, aceitação e informação, também refletem em mais inclusão. Foi aos 7 anos de idade que o filho da Camila, o Henrique, apresentou os primeiros sinais de epilepsia. E não foram aquelas convulsões que a maioria conhece. O Henrique, por volta dos 7 anos de idade, foi bem numa época de férias escolares, final de férias escolares, a gente percebeu que ele tinha uns apagõezinhos. Né? A gente brinca que aquelas piscadas que parece que você vai dormir e acorda. Então, assim, ele estava em casa, ali na rotina diária dele, assistindo o desenho, e ele dava aquelas apagadinhas. E apagadinhas rápidas, assim, que começou a chamar a atenção, mas eram bem espaçadas, né? Demorava ali, a cada 10, 15 minutos ele dava uma apagadinha. Só que essas apagadinhas começaram a ficar mais frequentes e mais demoradas. E foi logo na primeira vez, assim, o primeiro dia que isso aconteceu, isso começou a ficar mais frequente, com maior intensidade, aí já nos chamou a atenção, a gente já entrou em contato com alguns colegas médicos pediatras, e falou, olha, realmente isso tem cara, né, de epilepsia de ausência, tem que ir para o hospital. Diferente do que muita gente imagina, a epilepsia pode se manifestar de diversas formas. E exatamente por isso, a Associação Brasileira de Epilepsia estima que 70% dos pacientes não sabem que têm a doença. Pessoas pensam naquela crise que a pessoa cai no chão, né? Tem os tremores, fica rígida, pode ter perda de saliva, né? Salivação excessiva, perda urinária, né? Então, essa é a crise epilética que todo mundo reconhece e que o nome é convulsão. Só que existe inúmeros tipos de crises epiléticas. E aí a dificuldade que se tem no diagnóstico. Quais sintomas, né? Quais sinais poderiam ser? Então, a gente pode falar sobre alterações na visão, alterações de sensibilidade, mudanças no pensamento, movimentos anormais ou espasmos localizados em um dos membros ou de um lado do corpo, parada do comportamento, indiferença, olhar fixo, movimentos repetitivos. A epilepsia é caracterizada por uma atividade anormal do cérebro com excesso de descargas elétricas. As causas podem ser diversas, vão desde traumas na cabeça, tumores, complicações no momento do parto, até condições genéticas. No caso do Henrique, a mãe sabia que havia uma chance da doença aparecer, já que o filho tem autismo. Quase que 70% dos autistas, eles vão ter epilepsia, né? Então, é uma comorbidade muito frequente nos autistas. Então, assim, no primeiro momento a gente falou, ok, né? O autismo não ia vir sozinho, ele ia vir com alguma coisa. Mas a epilepsia do Henrique, ela é temporofrontal, numa área do cérebro que atrapalha ele muito na questão do comportamento, né, no jeito como ele lida com as coisas. E pra gente, o que deixou a gente muito preocupado é que ele estava numa fase de alfabetização. Ele já estava começando a formar palavras de 3 sílabas, ele já estava começando a fazer uma identificação, uma pré-alfabetização. Ele estava nessa fase de pré-alfabetização. E logo depois que teve a internação, que ele começou o uso dos medicamentos e ele estabilizou, a primeira coisa que a gente viu que ele perdeu foi isso. A maioria dos pacientes responde bem ao tratamento com remédios, mas em 30% dos casos são necessárias outras intervenções. Nesse caso, a primeira coisa que a gente faz é uma avaliação cirúrgica, porque existe um grande número de epilepsias que têm indicação cirúrgica e que, por isso, elas são de difícil controle com o medicamento. Depois que se passa por uma avaliação cirúrgica, e essa pessoa não tem elegibilidade para se fazer uma cirurgia, nesse caso, você conduz ela para terapias não farmacológicas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 50 milhões de pessoas têm epilepsia. A neurologista lembra que esse mês a campanha Março Roxo tem o objetivo de conscientizar a população sobre a doença e combater o preconceito. Hoje algumas pessoas já sabem mais ou menos o que é epilepsia, já ouviram falar,
talvez sem ter totalmente o conhecimento. O fato de nós estarmos aqui hoje conversando sobre isso, a gente está no Março Roxo, que é um mês de conscientização da doença. Então, falar sobre ela de uma maneira simples, trazer isso para a sociedade, é uma das ferramentas que a gente pode usar para quebrar estigma, né? Porque você não conhecer sobre aquilo é o que gera mais preconceitos. Para a Câmara Municipal, garantir informação sobre a doença através de uma campanha contribui para a redução do estigma que traz inúmeros prejuízos aos pacientes. Camila é médica e passou a estudar mais a epilepsia após o diagnóstico do filho. Ela explica ainda como agir ao presenciar uma crise convulsiva ou de ausência. O que fazer quando eu perceber que alguém está tendo um quadro? O mais importante é aquela história de bota um pano, põe o dedo, põe um pau na boca. Não. O mais importante é a gente dar um suporte para aquela pessoa não se machucar. Então, né, lógico, se já caiu no chão, apoiar a cabeça, deixar de lado para não engolir saliva, chamar um serviço de atendimento especializado, seja o SAMU, seja o médico, dependendo de onde você estiver, e só fazer o suporte para a pessoa não se machucar. Não adianta ficar segurando, abraçando forte, enfiando coisa nada disso. E quando for uma ausência, a mesma coisa, né? Dar aquele apoio de colo para a pessoa não cair, acordou e voltando, conversando lentamente, mas assim, que é difícil, mas sem desespero. E o mês de março também tem um dia para reforçar a mensagem da inclusão das pessoas com síndrome de Down. O dia 21/3 faz alusão a essa condição genética que é causada em indivíduos que apresentam 3 cromossomos 21. E mais do que conscientizar sobre a síndrome de Down, a data serve também para quebrar preconceitos e garantir políticas públicas de acesso. O dia a dia da Letícia é agitado. São muitas tarefas para encaixar na rotina. As atividades são oferecidas pela ASIM, a Associação Síndrome de Down. Faço hip-hop, com meu grupo de dança, aí faço musical, pintura em tela, informática. Logo que nasceu, a Letícia foi diagnosticada com síndrome de Down. A Ana Cláudia, mãe dela, conta que recebeu suporte da família e do hospital desde que recebeu a notícia. Foi imprescindível para que ela incentivasse a filha a se desenvolver sem limitações. Parece tanta coisa que parece que a gente não vai dar conta, né? Fala, nossa, está fugindo muito do meu roteiro, né? Mas depois, com o tempo, a gente vai acalmando e vai vendo que tudo é possível, né? Esse é um dos princípios da ASIM. Combater o capacitismo e promover um ambiente seguro e acolhedor para o desenvolvimento de pessoas com Down. A Maria José, presidente da associação, ressalta que, apesar dos avanços, atitudes preconceituosas ainda são muito comuns e prejudicam a inclusão. É o que, inclusive, eu falo com as mães dos que estão chegando para procurar dar a independência para eles, não tratar nunca que nenhum incapaz, que tem, né? Acha que a criança é incapaz, como a maioria das pessoas de fora acha, e não é assim. Eles estão, se você conseguir trabalhar com eles desde novinho, eles são totalmente independentes. Eu digo que eles são 80% independentes. O Ministério da Saúde estima que no Brasil, a cada 700 nascidos, um é diagnosticado com síndrome de Down, totalizando cerca de 270 mil pessoas com a condição no país. O dado reforça a necessidade da conscientização sobre o assunto e, por isso, 21 de março é marcado como o Dia Internacional da Síndrome de Down. O diagnóstico pode acontecer ainda na barriga da mãe. No entanto, a descoberta nessa fase não faz diferença para o bebê, mas sim para que os pais estejam preparados para dar suporte à criança. Uma vez que tem esse diagnóstico, essa criança deve ser acompanhada por um pediatra e por qualquer outro especialista, se houver alguma comorbidade, e já se preparar para começar a fazer as terapias. As terapias que a gente mais utiliza são físio, fono
e TO. Essas são as principais e outras terapias depois quando a criança vai crescendo. Então, talvez uma psicopedagoga, uma psicoterapia, uma ecoterapia, que são outras terapias complementares depois que a criança já está mais velha. Outros fatores são essenciais para a inclusão, como a desmistificação da condição e o uso dos termos corretos para se referir à síndrome. A falta de conhecimento pode gerar falas equivocadas que perpetuam preconceitos e limitam o convívio social. Não é uma doença, é uma condição genética. Evitar falar nomenclaturas que vão minimizar isso, porque as pessoas com síndrome de Down ou trissomia do cromossomo 21, elas não têm nada de características que sejam diferentes das minhas ou das suas como indivíduos. Eles são indivíduos como nós também somos. Então, nós precisamos prestar bastante atenção nesse tipo de nomenclatura. E a inclusão também é pauta na Câmara de São José. Um projeto de autoria da vereadora Juliana Fraga, por exemplo, que tramita no Legislativo, propõe o registro e a comunicação dos nascimentos de crianças com síndrome de Down nos hospitais da cidade. Isso foi uma sugestão, em primeiro lugar, de mães com filhos com síndrome de Down. Então, elas viram também a necessidade de terem dados a mais, né, e quantificar quantas crianças nós temos na cidade, até mesmo para termos mais políticas públicas para esse grupo de crianças, adolescentes. Então, surgiu dessa necessidade que as mães tinham de saber quantos nós somos, quantas crianças com síndrome de Down nós temos na cidade. Que aí você vai cobrar, né, da prefeitura, das secretarias afins, que realmente olhe para essas crianças com a especificidade que elas precisam. Agora a gente segue para mais um intervalo e na volta a gente vai te alertar sobre a segurança dos nossos dados nas redes sociais e na internet, tema de um projeto aprovado aqui na Câmara. Também vamos falar de meio ambiente. O Dia da Água reforça a importância do cuidado com esse recurso tão fundamental. A gente volta já já. Voltamos com o Semana Legislativa. E quem é que não conhece alguém que teve os dados de contas em perfis sociais furtados ou clonados? Uma situação chata que também é crime. Algumas medidas simples podem ajudar na nossa segurança. E para expandir essas informações, um projeto de lei aprovado aqui no Legislativo vai criar em São José o Dia Municipal da Proteção de Dados Pessoais. Os detalhes na reportagem. Pelo menos 2.700.000 usuários brasileiros tiveram contas digitais comprometidas por cybercriminosos só no ano passado. Segundo a Apura, empresa especializada em segurança digital, os serviços de e-mail são os mais atingidos. Segundo esse especialista em cibersegurança, o dado mostra que, apesar dos esforços para conter os ataques digitais, a internet e as redes sociais escondem alguns perigos. A gente percebe que as empresas estão começando a ficar mais preocupadas com a questão de privacidade, até por conta da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que já começou a multar algumas empresas. Isso já está acontecendo no meio corporativo. Eu acho que ainda precisa ser expandido para a população em geral. As pessoas precisam entender o quão importante é proteger os seus dados. As empresas já estão percebendo, as pessoas nem tanto ainda. E uma das práticas que requer cuidado é a conexão do celular às redes de Wi-Fi abertas em locais como shoppings e restaurantes. A questão é que quando você está na mesma rede de outras pessoas, os dispositivos se comunicam. Então você pode ter pessoas boas ou pessoas ruins dentro da mesma rede. Quando a gente acredita que navegar numa rede aberta é algo seguro, a gente começa a fazer, inclusive, transações financeiras. Então, imagina você num shopping center com centenas de pessoas conectadas no mesmo Wi-Fi, você realizando transação financeira sem nenhum tipo de segurança. Esse é um principal ponto de, a gente pode dizer assim, vacilo das pessoas. Um projeto de lei de autoria do vereador Júnior da Farmácia, aprovado pela Câmara, pode munir a população de conhecimento para evitar esses riscos.
O projeto institui o Dia Municipal de Conscientização sobre a Proteção de Dados, a ser celebrado em 28 de janeiro. Na justificativa do projeto, o vereador explica que o crescimento exponencial do uso de dados pessoais em ferramentas tecnológicas, como redes sociais, aplicativos e plataformas digitais, criou a necessidade de levar informação à população. Esse advogado explica que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, estabeleceu os direitos e responsabilidades tanto dos usuários quanto das plataformas que coletam informações. Mas é preciso que a população conheça as regras e o funcionamento da legislação. É muito importante para o consumidor ler a lei, ir lá tentar entender, pesquisar na internet. A gente tem agora, hoje em dia, toda a nossa tecnologia a nosso dispor, e a gente tem que se informar das coisas. Então é importante se informar, por exemplo, dos golpes que estão havendo, se informar da LGPD e como ela pode proteger os seus dados para o consumidor agir com prevenção. Para o vereador Júnior da Farmácia, com a nova lei é possível evitar violações e as consequentes penalidades previstas pela LGPD. Além disso, a conscientização pode trazer mais segurança e autonomia para a população a longo prazo. E essa semana teve o feriado para nós joseenses, o dia do padroeiro da nossa cidade, São José. Para os católicos, a data reforça a valorização do silêncio e do recolhimento, que são marcas do período da Quaresma. Mas quem foi de fato esse santo e por que ele dá nome para a nossa cidade? A gente conta melhor essa história agora. Essa é a Igreja Matriz, Marco Zero de São José dos Campos. Foi aqui onde tudo começou, onde a cidade se estabeleceu. Nem existia a cidade e o imperador Dom Pedro I mandou que se construísse uma capela que depois se tornaria também uma futura vila, né? O padroeiro São José, que deu até o nome à cidade, né? São José dos Campos, né? E assim é o lugar central, né? Antes existia somente esta igreja, ela foi criada para a catequização dos indígenas, através dos jesuítas, e assim São José acaba sendo um lugar de passagem, a matriz São José. Antes do nome que conhecemos hoje, a cidade teve algumas outras denominações. A história começa no fim do século XVI, quando se formou a Aldeia do Rio Comprido, uma fazenda jesuítica. O município só foi batizado de São José dos Campos em 1871, 5 anos após ser elevado à categoria de cidade. O nome São José sempre existiu. Como eu falei, alguns afirmam que era Nossa Senhora do Desterro junto com São José, mas a realidade era a Aldeia de São José do Rio Comprido, que durou até por volta de 1648, quando foi desmontada e trazida para onde nós estamos hoje. Depois, em 1876, 1767, quando foi elevada a município, São José do Paraíba, a Vila de São José do Paraíba manteve sob a inspiração católica. E em 1876, São José dos Campos, que é o nome que mantemos até hoje. O nome da cidade de São José dos Campos homenageia o santo carpinteiro, marido de Maria, pai de Jesus Cristo. O município, conhecido pelo foco no trabalho, faz jus ao homenageado, conhecido por ser trabalhador. A história de São José, ela indica para todos nós que ele foi escolhido por Deus por uma grande função na vida bíblica, na vida espiritual. Ser o pai nutrício de Jesus e também ser o esposo de Nossa Senhora, esposo de Maria. E desta forma, ele é para nós, na importância de espiritualidade, porque ele é o santo que conviveu com Jesus, deu atenção, cuidou de Jesus e também foi apaixonado por Nossa Senhora. Mas o que veio primeiro? São José recebeu o nome do santo carpinteiro por ser uma cidade de gente trabalhadora ou a fama veio a partir da nomeação? Eu acho que tudo tem a ver. Primeiro, com a inspiração do santo, já é uma inspiração da imposição católica do aldeamento dos índios, e depois da fase sanatorial, principalmente, a ideia de uma cidade empreendedora,
que vem a industrialização, a ideia de trabalho para modernizar, progredir a cidade, acabou casando. Por ser considerado padroeiro da cidade, o dia 19 de março, dia de São José, é feriado municipal. Um dia para lembrar do carpinteiro que criou o menino Jesus e do povo trabalhador que construiu a cidade. E vamos de sustentabilidade agora? A questão do plástico é um desafio e tanto para o meio ambiente. No oceano existem mais de 170 trilhões de partículas plásticas, fora tudo que vai para o aterro ou para a reciclagem, né? Uma alternativa para esse problema foi apresentado aqui em São José por alunos do ITA. Eles criaram um plástico biodegradável que utiliza produtos orgânicos na composição, inclusive o amido de batata. Olha só. Leve, útil e prática. Difícil encontrar quem nunca tenha usado uma sacolinha de supermercado. Elas são o produto mais consumido no mundo, mais de 1 bilhão de unidades por dia. O problema é o tempo que elas levam para se decompor na natureza, de 100 a 200 anos. Isso quer dizer que boa parte das sacolinhas já produzidas ainda estão por aí circulando pelo planeta. O impacto ambiental é imensurável, mas se depender dos alunos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica de São José dos Campos, isso vai mudar. Eles desenvolveram um projeto de uma nova sacolinha, usando um novo tipo de material, o bioplástico. O bioplástico ele é um material oriundo de biomassa, né? São massa que é do reino vegetal, né? Então a gente, por exemplo, a batata, né? A glicerina, a gente extrai do reino vegetal. Então a gente não precisa perfurar profundamente um oceano ou outras áreas para extrair o petróleo, né? Então, ele é mais sustentável por conta disso. O objetivo do projeto era produzir um material mais sustentável em relação ao modelo tradicional. E deu certo. Nosso objetivo, desde o começo, sempre foi fazer algo que pudesse ser utilizado próprio pelas pessoas no dia a dia. Então, da mesma forma que uma sacola de mercado, que tivesse, de fato, um uso eficiente, né? E aí, a nossa sacola, a gente chegou em resultados muito interessantes, porque ela foi resistente à tração. E quando a gente fez a infusão com o Scoby, né, com o produto que a gente fez do pozinho, que é o nosso diferencial, aumentou até 70% mais essa resistência à tração. Nosso produto também, ele não se decompôs quando a gente fez os testes com água. Então, ele se mostrou resistente também a, por exemplo, se um dia estiver chovendo e você estiver com a sua sacola, para ela não se desfazer. Isso também foi um resultado que foi muito promissor para a gente. E, de modo geral, a gente chegou em um produto bem maleável. Depois de alguns testes, melhorando as versões deles, a gente chegou num produto que, de fato, ele se assemelha muito à maleabilidade de uma sacola, como a gente conhece aí no mundo afora. Todo esse trabalho foi coordenado pela Luciana, que reconhece a importância dos temas ambientais e valoriza o interesse dos alunos. A gente incentiva, mas a gente vê esse desejo deles de também trabalhar com esse tipo de tema. Amido de batata, glicerina, vinagre e chá de kombucha. Essa mistura de ingredientes, que mais parece uma receita culinária, aqui nesse laboratório foi transformada num produto inovador. A receita de plástico a partir do amido de batata é bem tradicional na indústria, né, já é conhecida. O que a gente acrescentou de diferente foi que existiam dados na literatura que indicavam que você podia usar a kombucha, né, que basicamente é esse líquido aqui, durante o processo de fermentação. As bactérias presentes nela, bactérias, leveduras, né, a cetobactéria, ela acaba consumindo a glicose e folhas de chá para produzir uma camada de celulose que protege a colônia de bactérias. Só que essa camada de celulose, a gente percebeu que tratando ela, né, a gente passa por todo um processo de tratamento, a gente acaba lavando, secando, triturando, ela vira um pozinho que, acrescentado na receita original de plástico, aumentava todas as propriedades de resistência, atração, força, mas sem alterar a solubilidade em água e a decomposição dela na terra. Então, a gente tinha um plástico mais forte, mais reforçado, sem perder as propriedades de biodegradabilidade. Entre todas as propriedades do novo produto, o tempo de decomposição é um dos aspectos mais animadores. A gente fez o teste, a gente colocou uma amostra dentro desse vasinho e após 60 dias ela enterrada aqui, a gente foi escavar para ver se achava algum resquício. Foi tipo assim, mínimos traços. Então o produto teve a sua decomposição de 100%. Então a gente conseguiu atingir
Realmente o objetivo final aqui era ter o plástico biodegradável. A nova sacolinha ainda não está disponível para uso comercial. O modelo vem sendo aprimorado em pesquisas financiadas por ex-alunos do Instituto, esperançosos de que essa nova geração de profissionais encontre soluções para problemas ambientais, como o uso abusivo do plástico tradicional, o grande vilão da poluição nas matas, nas águas, nas mortes de animais, desmatamento e até a contaminação do corpo humano. As últimas pesquisas são bem alarmantes, que foi encontrado microplástico dentro do sangue. No último ano, em novembro, alguns cientistas do norte da Europa descobriram que esse microplástico ele consegue se alojar dentro do coração, né, e até mesmo passar pelo leite materno. Ou seja, a contaminação dos plásticos que são oriundos do petróleo, eles têm um tempo de vida muito maior do que a gente imaginou. Né? Então, é muito importante, nós temos alternativas tecnológicas, né, como o bioplástico, que vão substituir essas tecnologias que são ruins para o meio ambiente. E para a gente ficar no tema do meio ambiente, essa semana é comemorado o Dia Mundial da Água. A gente sabe que temos um papel importante na preservação ambiental e no cuidado para evitar o desperdício, né? Mas é preciso nos conscientizar também sobre outro assunto, as perdas no serviço de distribuição. Dados mostram que aqui no Brasil, 40% de toda a água tratada é perdida no caminho até a nossa casa. Um número que acende um alerta e pede medidas efetivas por parte do poder público e das concessionárias. Ela é indispensável no nosso dia a dia. É fundamental para todos os seres vivos e tem uma data em sua homenagem. 22 de março é o Dia Mundial da Água. Ele serve para alertar sobre os deveres de qualquer cidadão, que é justamente zelar por esse recurso tão importante. De acordo com a Organização das Nações Unidas, cada pessoa necessita de aproximadamente 110 litros de água por dia, quantidade dividida entre consumo e as necessidades como a higiene. No entanto, no Brasil, essa quantidade pode chegar a 200 litros diários. Apesar do Brasil ser um dos países que mais contém esse recurso, pela nossa característica geográfica mesmo, muitos rios, enfim, a gente ainda é um povo que desperdiça muito dessa água. E a gente tem mais de 1/4 da população que não tem acesso a esse recurso. Então, se fosse para resumir uma palavra, eu resumiria como uma incoerência. O fato da gente ter muito recurso, ou seja, deveria chegar até as pessoas, mas muitas vezes a gente perde ou no desperdício de grandes consumidores ou até mesmo no transporte da água. O desperdício é preocupante. Um levantamento do Instituto Trata Brasil apontou que cerca de 8 mil piscinas olímpicas de água tratada são desperdiçadas diariamente no país. Somente no estado de São Paulo, 38% da água distribuída não é utilizada nem consumida. Grande parte desta água que passa aqui por uma estação de tratamento acaba sendo desperdiçada antes mesmo de chegar ao consumidor final. Então, as perdas elas podem acontecer por dois tipos, né? São as perdas aparentes, que são provenientes de vazamentos, e também as perdas não aparentes, que elas são devido a furtos, ao famoso gato, né, que o pessoal fala. Os vazamentos aparentes, eles estão aí, eles aparecem, eles afloram, né? São geralmente redes que quebram, que se rompem, ou às vezes são provocadas também por terceiros, são ramais que esse vazamento ele aflora. Quando ele não aflora, que fica mais complicado de encontrar. Então tem que usar de outra tecnologia, tem que usar de equipamentos, né, especiais para detectar esses vazamentos. Mas é de extrema importância a colaboração de todos os cidadãos, seja fiscalizando possíveis desperdícios e também evitando próprios gastos desnecessários. Escovar os dentes com a torneira desligada, né, ao se barbear também desligar a torneira, tomar banhos curtos, não ficar muito tempo no banho, isso é uma das coisas que podemos evitar para que não tenha desperdício. A Câmara reconhece a importância de água tratada disponível a todas as pessoas. Existem políticas públicas de conscientização e inclusive projetos como o do vereador Juvenil Silvério, que visa revitalizar nascentes.
Em vários pontos do nosso município existem nascentes afloradas, e isso com uma certa dinâmica de trazer as escolas para o poder público, junto com elas construir políticas públicas e melhorar e cuidar dessas nascentes. Nós temos hoje vários locais já muito bem reflorestados por conta disso. Cuidar do meio ambiente é essencial, né? E aqui em São José dos Campos, a Câmara de São José faz, sim, o seu dever de casa, que é cuidar e favorecer com leis e incentivo para que essas práticas possam ser cada vez mais sendo colocadas no nosso município. E o Semana Legislativa fica por aqui, mas continue ligado na nossa programação. Se você quiser rever o programa, é só acessar a nossa página no YouTube, o TV Câmara SJC. Também estamos no Instagram e no Facebook, então segue a gente por lá, é o @TV Câmara SJC. Um bom fim de semana para vocês, até mais. Tchau!